Graça e paz, uma alegria ter você aqui. A mensagem que nós estaremos meditando se encontra lá no Salmo 126. No início do ano eu ouvi uma canção que chama Salmo 126 e essa canção falou muito no meu coração. E eu tenho cantado essa canção durante todo esse ano. Nós já estamos em junho e eu tenho cantado essa canção. Essa canção fala do Salmo 126, fala da restauração do Senhor sobre as nossas vidas. E é sobre esse salmo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesse dia. Em especial, eu quero pedir mesmo para Deus ministrar no nosso coração, trazer revelação, trazer restauração sobre as nossas vidas. O tópico dessa mensagem eu tirei de um texto que eu li do pastor Hernandes Dias Lopes. Irmãos, e quando nós olhamos para a nossa vida, eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, eu sinto que falta algo. Eu sinto que falta algo na minha vida, falta algo na minha família, falta algo na igreja, falta algo na nação. Eu sinto que nós precisamos com urgência de uma restauração. Tem faltado algo, tem faltado poder do Espírito Santo, tem faltado unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, tem faltado fome de Deus, tem faltado paixão pelas almas perdidas. Irmãos, nós precisamos de um conserto, nós precisamos de mudança, nós precisamos de restauração. Esse salmo ele começa nos dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Pai de toda suficiência, Deus, o Senhor é inesgotável. A tua graça tem nos abençoado, tem nos favorecido de geração em geração. E nessa tarde, Deus, nesse tempo, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, nós possamos mesmo ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor venha, assim, nos mover da condição que nós estamos, para que nós possamos viver um tempo de transformação, de restauração, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Irmãos, eu fui no dicionário procurar o que significava a palavra restauração. E um dos significados da palavra restauração é conserto de coisas desgastadas pelo tempo, pelo uso. Restauração é reparo, é reforma, é revisão, é renovação, é reestruturação, é conserto, é mudança, é reorganização. Tudo isso é o que significa a palavra restauração. E esse salmo, ele tem algumas lições preciosas para nos ensinar. Esse salmo, ele vai começar falando do passado. Esse salmo, ele fala dos três tempos, né? Ele fala do passado, ele fala do presente, ele fala do futuro. Então, o salmista, ele vai começar falando do passado, né? Ele vai começar a falar quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de júbilo e a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Está falando que Deus fez. Tem uma história de salvação, tem uma história de restauração nesse salmo, mas é uma história do passado. É uma história do passado. O mesmo Deus que agiu lá no passado é o mesmo Deus que age hoje no nosso presente. O mesmo Deus que restaurou a sorte de Sião lá no passado é o mesmo Deus que restaura a nossa sorte hoje, no nosso presente.
O mesmo Deus que tirou o seu povo da escravidão lá no Egito, trouxe eles para uma terra prometida, é o mesmo Deus que vai nos tirar do jugo, da opressão nos nossos dias de hoje. Um passado de restauração, irmãos, não nos garante um presente de glória, um presente de restauração. Nós precisamos viver o hoje. Nós não podemos viver da glória do passado. Lembrar, é tão gostoso lembrar de tudo aquilo que Deus fez, das restaurações que Deus fez. Aleluia, glorificamos o Senhor, trazemos tudo isso na nossa memória para nos encher de esperança, para que nós possamos também ter um presente de vitória, um presente glorioso. O Senhor fez, Ele faz e Ele fará. Nós precisamos ter isso em mente. Às vezes nós ficamos tão saudosistas do passado, da igreja do passado. A igreja do passado foi vitoriosa, a igreja do passado fez, a igreja do passado aconteceu. Irmãos, gostoso lembrar isso, mas nós não podemos viver do passado. Nós precisamos lembrar do que aconteceu no nosso passado, glorioso, encher-nos de esperança e viver um presente glorioso. O passado daquele povo era de glória, mas agora eles estão enfrentando uma crise. E aí no versículo 4, o salmista ele vai trazer à memória tudo aquilo lá e ele vai levantar um clamor. Ele vai levantar um clamor. Senhor, restaura a nossa sorte. Irmãos, nós temos a arma mais poderosa desse mundo, que é a oração. Mas muitas vezes, nós não utilizamos da oração. Muitas vezes, a oração nos nossos dias tem sido o último recurso a ser utilizado. Depois que nós tentamos de tudo, nós vamos à oração. Nós só oramos depois que o caos já se instalou. Nós só oramos depois que a guerra começou. Nós só oramos depois que tudo se perdeu, que o casamento desabou. Aí nós vamos orar, aí nós vamos procurar Deus, aí nós vamos nos lembrar de Deus, depois que o filho se perdeu. Irmãos, a oração não pode ser prática de desespero nas nossas vidas. A oração tem que ser prática diária de um relacionamento nosso sincero e verdadeiro com o nosso Deus. Nós precisamos entender que nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos. Nós temos o privilégio de falar com Deus, de ser ouvidas por Deus. Você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso. E não importa quem você é, importa quem ouve você. Nós não somos nada. Mas nós falamos e aquele que pode todas as coisas nos ouve. Que privilégio entendermos isso. Isso precisa entrar na nossa mente, isso precisa entrar no nosso coração. Nós precisamos entender que oração é um privilégio. Nós precisamos ter um relacionamento diário com o Senhor. Nós temos a chave da transformação, a chave da restauração. Nós sabemos o que pode ser feito. Orar, clamar, isso que o salmista vai falar. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Irmãos, Negueb é um dos maiores desertos lá de Israel. E lá é 11 meses de seca, é uma sequidão total. Mas quando chove, nesse pequeno período de chuva, a água é armazenada nas montanhas e elas descem. Descem e vão pelas terras secas do deserto, aonde a água passa ali no deserto. Depois, quando vem novamente, a água evapora e vem a seca, aonde a água passou, floresce, o deserto floresce. E o salmista, ele traz essa lembrança na mente dele, porque ele sabe que o único que pode fazer o deserto florescer é Deus, o Deus que manda a chuva. O único que pode mudar a nossa história é Deus. Temos depositado a nossa esperança em tantas coisas, em homens, em governos,
em médicos, em vacinas, mas se existe uma pessoa que pode mudar a nossa história, essa pessoa é Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quem pode restaurar, quem pode transformar, quem pode fazer o impossível acontecer é Deus. É Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura. E aqui ele está falando do presente. Ele viveu um presente de crise, mas ele sabia quem pode restaurar a sorte dele. Ele sabe, o salmista sabe. Assim como eu e você sabemos, o Senhor pode restaurar a nossa sorte. E para isso, irmãos, para termos um futuro glorioso, nós precisamos semear. Nós precisamos investir. Nós precisamos orar, buscar. A semeadura, ela é dinâmica. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. A lei da colheita é certa. Quem investe, quem sai semeando, voltará trazendo os seus feixes. Este é um tempo de regarmos o solo com as nossas lágrimas, um tempo de semear. Se nós queremos um futuro glorioso, nós precisamos nesse presente buscar o Senhor, clamar, orar, sair e semear. Semear é tempo de nos mover, é tempo de regar, é tempo de plantar, para que no nosso futuro nós possamos colher. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa falar no teu coração, assim como Ele ministrou no meu. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando durante todo esse mês no seu coração a respeito desse salmo. E eu gostaria muito que você ouvisse essa canção do Ministério Zoe, do Salmo 126. E cantasse ela de todo o coração. Ela vai falar do passado, ela vai falar do presente, mas ela vai trazer esperança para o futuro glorioso. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço e até o próximo.